E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora. Eu consigo separar claramente o jogo em duas partes. Primeiro, a parte do primeiro tempo, do começo do jogo, até uns 40 minutos mais ou menos do próprio primeiro tempo, em que o São Paulo, de fato, conseguiu, com a bola não estava tão acelerado, né? Estava mais construindo devagar, fez o gol e não deu aquela pressão tão grande para tentar fazer o segundo gol, o terceiro, enfim, e realmente resolver a partida. Então, com a bola, foi mais um jogo de administrar, de controlar, porque o Grêmio nem pressionava muito. E sem a bola, o comportamento, para mim, foi exemplar nesses 40 primeiros minutos. O São Paulo perdia a posse de bola e em segundos já recuperava. Então, assim, se tem uma coisa para a gente pegar como modelo mesmo daqui para frente, é esse perde e pressiona do São Paulo nesses primeiros 40 minutos do jogo contra o Grêmio, porque, cara, foi um negócio absurdo. Impulsionado muito pelo próprio Alisson, que estava numa noite mega inspirada, né? Estava muito bem ali, era o melhor do time disparado. E aí foi aquele mesmo roteiro que a gente já tinha visto, por exemplo, e salvo as devidas proporções, contra o Corinthians, que o São Paulo acabou não torcendo a faca, contra o Vasco, que o São Paulo também não fez isso. E em situações em que, principalmente o Vasco, né? O time adversário estava completamente perdido, né? Se a gente for comparar com uma luta de boxe, por exemplo, é quando o adversário está ali nas cordas, sem saber muito o que vai fazer, como vai reagir, só protegendo a cabeça, e o outro cara, ele fica meio que deixando aquele tempo passar, aquele ímpeto passar, até que o adversário ressurge, porque a gente não está falando de equipes desqualificadas, né? Tanto o Galo, que o São Paulo teve aquelas 2, 3 chances para virar o jogo e não fez. Corinthians, que o São Paulo fez o 2-1 e logo praticamente no último lance do primeiro tempo, tomou o empate naquele vacilo. Contra o próprio Galo, que além de ter perdido as chances, o Igor Vinícius, faltando 10 segundos para acabar o primeiro tempo, perde aquela posse de bola e a gente toma a virada, e depois não consegue correr atrás. Contra o Vasco, que eu já disse aqui, São Paulo fez 1-0, muito rapidamente contra um time do Z4, em que a torcida ali, pouquíssimos torcedores, completamente diferente do que a gente costuma ver de atmosfera em São Januário. Os 3 mil torcedores que estavam ali estavam vaiando os jogadores do Vasco em vez de apoiar. E o São Paulo faz um gol muito rápido, depois fica aquele toque de bola, vai e volta, toma também a virada. Nesse jogo contra o Grêmio foi um pouco menos, eu acho que o São Paulo não administrou tanto quanto fez naquele jogo contra o Vasco, que às vezes quebrava as linhas do Vasco e voltava com a bola para trás, uma coisa que eu confesso que eu nunca tinha visto com um jogo com 1-0, né? Quando tá 3-4 a gente ainda entende. Contra o Grêmio não foi muito assim, é verdade, mas o Grêmio ele já estava meio entregue, parece ali, né, cara? Não marcava muito, quando pegava a bola, rapidamente já perdia, por mérito do próprio São Paulo. Teve um lance, por exemplo, que o Galdino recebe uma bola para um contra-ataque, que quem deu a bola para ele foi o Luciano, de calcanhar ali, então nem eles mesmos estavam conseguindo construir as jogadas, e o São Paulo, nessa de não resolver, e aí começou a ter alguns errinhos individuais de passe, de saída de bola, mais para o final do primeiro tempo, o próprio São Paulo, na minha opinião, foi recolocando o Grêmio na partida. E aí, na minha visão, o Grêmio termina o primeiro tempo já melhor do que o São Paulo, já incomodando um pouco mais, porque quando eu assisto o jogo, eu tenho aquela sensação, né? Tem jogo que você assiste e fala, putz, eu não quero que acabe o primeiro tempo, porque a gente tá bem, tá amassando, precisa sair mais um gol. Nesse jogo contra o Grêmio, eu já tava com uma sensação no final do primeiro tempo de, opa, melhor terminar logo aqui antes que a gente tome esse empate. E no começo do segundo tempo, foi mais ou menos a mesma coisa. O Grêmio teve ali uma sequência de pelo menos volume e intensidade de jogo, que o São Paulo ficou um pouco perdido naquele começo. Só do lado direito ali, por exemplo, teve uns 4 ou 5 escanteios consecutivos para o Grêmio, que eles faziam a batida curta para o Soteldo vir no mano a mano contra o Wellington, e, cara, ele estava incomodando toda hora ali. O Lucas, uma hora, foi dobrar junto lá, mas, assim, o Soteldo é um cara que ele é pequeno, mas ele é muito habilidoso. Se ele consegue conduzir a bola e entrar dentro da área, como ele estava tentando fazer toda vez ali por aquele ladinho, cara, dentro da área você não pode já encostar nele, porque senão é pênalti. Tanto que tem uma falta até que o Wellington faz, que o Reinaldo bate, e o Luciano tira de cabeça, uma pancada na cabeça dele, que o Wellington faz uma falta a centímetros da grande área por ali. Então, naqueles 4, 5 primeiros minutos,
o Grêmio já estava, do segundo tempo, né, obviamente, o Grêmio já estava com um volume maior do que o São Paulo. Tanto que, no lance que o Renan bem pontuou, que foi a lesão do Alisson, o Alisson está correndo para trás, para recompor uma jogada que o São Paulo iria tomar uma pressão. Não dá para dizer, como eu vi algumas pessoas dizendo, se o São Paulo tivesse matado o jogo, o Alisson não teria machucado. Eu acho que aí já é um pouco ir longe demais. Mas ele estava correndo para trás, é um comportamento que indica, o Renan sabe muito bem, quando o volante... Ele na hora da lesão, ele foi uma bola para dentro da área, ele fez o corte, ele esticou a perna para fazer o corte, nisso o pé dele ficou preso no gramado. Mas exatamente. Não é que se o São Paulo tivesse ganho de 3-0, não aconteceria aquele lance. Exatamente. O que eu acho, a questão é que esse lance do Alisson ilustra muito bem o momento de pressão que o São Paulo estava sofrendo. Porque no primeiro tempo não teve nenhum lance que ele teve que correr tanto para trás, porque o Grêmio estava muito recuado no jogo, não estava fazendo essa pressão lá. E aí, realmente, cara, como o Renan disse, o momento da lesão do Alisson ali gera um prejuízo em diversos aspectos. Foi nítido o abalo emocional e psicológico que o São Paulo demonstrou. Todos os jogadores ficaram em volta do Alisson ali pedindo o atendimento médico. O estádio. Sentiu aquele baque, né? Silêncio, ficou um clima... sei lá, não sei nem explicar como é que ficou ali, cara. Ficou um ar pesado, né? Parecia um clima de velório, assim. Ficou todo mundo em silêncio. Foi pesado mesmo. É que todo mundo percebeu que era uma lesão grave, que não ia tirar ele só desse jogo, né? Eu acho que ao ver o Alisson caindo daquele jeito, todo mundo gritando, depois vendo o replay do lance, essa tristeza que deu foi justamente de falar, cara, já não é mais pensando nesse jogo do Grêmio, o que o São Paulo vai fazer para repor o Alisson e tentar segurar a vitória. Todo mundo já sabia que era pensando na sequência inteira da temporada, né? Porque claramente ali, lembrou muito aquele lance do Arboleda contra o Palmeiras aquela vez, né? Que o São Paulo ganha o jogo também por 1-0 e o Arboleda machuca. Então você ficou feliz com a vitória, mas ao mesmo tempo triste pra caramba de perder um jogador importante. E ali, de fato, teve um abalo emocional geral, não só dos jogadores, como você está passando aí também dos torcedores de quem estava no estádio, e também, além da questão psicológica e emocional, teve a questão técnica e tática. O Alisson, na minha visão, era o melhor jogador do time naquele jogo, apesar do Lucas ter feito gol. Para mim, o Alisson era o grande destaque defensivo e ofensivamente. E ali, naquele momento, cara, a escolha do Zubeldia, para mim, foi 100% sem sentido. Assim, mesmo ele explicando na coletiva depois o que ele imaginou com o Rato, que é um cara que trata bem a bola e tudo mais, e aí, que nem o Renan falou, cara, eu tenho 99% de elogios para o Zubeldia, mas algumas coisas a gente tem que apontar aqui quando, infelizmente, não dá certo. A gente entende que o cara tem que tomar uma decisão em segundos ali, também abalado pela questão do Alisson. Tudo bem, não tem problema ele errar, tanto que depois ele corrigiu. Mas essa entrada do Rato, que não é só o Rato, né? É o Rato totalmente fora de forma, depois de voltar de lesão, ainda tentando pegar o ritmo. Na ponta direita, que é a posição dele, ele ainda está entrando meio capenga. Imagina de volante num jogo que a gente estava tomando um momento de pressão. Então, acho que todos esses fatores combinados, psicológico, com a questão técnica, a tática, de perda do Alisson e colocar o Rato ali naquela situação, gerou aquele apagão do São Paulo por mais uns 10 minutinhos ali, até o Zubeldia ter que corrigir aquilo, colocando aí sim o Nestor e o Galopo, tirou infelizmente o Luciano e o Lucas, e aí ofensivamente a gente perde muito, mas conseguiu recompor o meio de campo. Aos poucos o São Paulo foi equilibrando de novo o jogo, ficou aquele jogo maluco, né? Porque o São Paulo perde um gol com o Galopo, cara a cara, ele gira e toca e chuta para fora, assim, inacreditável. O Grêmio perde um com o Soteldo também, inacreditável, gol aberto, o melhor jogador do time deles conseguiu chutar ali na trave, meio para fora. E depois, no finalzinho, o André também perde um gol que, para mim, tem muito mérito na jogada dele, mas o Ferreirinha estava do lado e poderia ter tocado e matado o jogo. Isso não aconteceu. São Paulo muito empurrado pela torcida, com o gogó de todo mundo. Quando a gente fala que 50 mil no Morumbi é muito diferente de 35, é sobre isso que a gente está falando, nas críticas de aumento de preço de ingresso e tudo mais. A torcida levou no gogó até o final, isso foi reconhecido por todo mundo. Aquele clima de mata-mata, né? Parecia que era um jogo de final de campeonato, o banco participando, aquela coisa. E aí, literalmente, no último lance, quase tive um infarto vendo o Reinaldo bater aquela bola passando pertinho do gol. E comemoramos, pelo menos os 3 pontos foram garantidos, apesar desse roteiro todo que girou em torno do jogo de quarta-feira.
E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.